Esse é o quadro Doutor Responde. Nele eu pego uma resposta, ou melhor, uma dúvida de vocês durante a semana, durante o mês, seleciono e coloco aqui. Olha que interessante o que o Washington Marques mandou pra gente lá no canal do YouTube sobre dor nos ombros. Isso é muito comum. Quanta gente faz musculação e tem dor no ombro em alguns exercícios, supino, crucifixo e tudo. E eu vou lhe explicar, fique tranquilo, você vai entender, Washington, a sua resposta, a sua dúvida, tá bom? Vamos lá. Doutor, boa tarde, eu machuquei meu ombro na academia, no exercício de supino. Fiquei 1 mês e 15 dias, passei pelo especialista, provavelmente ortopedista. O mesmo me passou um anti-inflamatório, né? Tipo, passou 1 mês e 15 dias, você acha que o corpo não desinflamou, Washington? Acho que não ia resolver, né? Porém, voltei a melhorar, mas eu retorno para a academia, volta novamente as dores. E teve até uma segunda pessoa que comentou no dele, dizendo para ele parar de fazer o supino reto e fazer com barra, com halteres, que ia aliviar, largar da barra reta para os halteres. E a pergunta é, faz alguma diferença o supino reto e o supino com halteres para quem está com uma inflamação no ombro? Não. Mas William, peraí. Mas na barra ele não vai ter mais estabilidade do que no exercício com halteres? Ok, ele vai ter mais estabilidade, vai ter menos ativação de alguns músculos que estabilizam aquele movimento, ele pode ter maior controle para o movimento, mas já existe uma falha mecânica naquele ombro. Então eu vou para os halteres. Bom, tudo bem, você vai ter maior recrutamento da musculatura estabilizadora, a carga vai ter que ser um pouco menor, porque não vai ter tanto apoio, mas a falha biomecânica continua a mesma. Ou seja, não muda absolutamente nada. Nada muda. Não, mas eu sinto que é mais seguro com a barra. Ok, ou mais, tanto faz. Mas não quer dizer que você vai curar o problema. Entenda, para você ter uma inflamação no ombro, exceto em situações de trauma, tem que haver uma falha biomecânica no seu ombro. Vou explicar para você falha biomecânica, Washington. Muito simples. Imagina que esse osso aqui, que é o húmero, ele tem uma posição para ficar. Imagina que ele tem que estar assim, certo? Assim. Se ele tiver um pouquinho anterior, um pouquinho posterior, superior ou inferior, ou com algum eixo de rotação medial ou lateral, por menor que seja, vai estressar alguns músculos que vai gerar essa inflamação. Estou pegando só a numeral. Mesma coisa a escápula, imagina a sua escápula. Ela tem que ter uma posição assim. Se uma tiver um pouquinho superior ou rodada ou com tilt anterior, já vai gerar um estresse diferente no ombro, certo? Então, a grande sacada para você parar de ter dor nos exercícios da musculação é você trabalhar para devolver primeiro mobilidade para o húmero, mobilidade para a escápula e mobilidade para o tórax. Não nessa ordem que eu falei, meus queridos. Você pode começar das costelas, né, do tórax, das costelas, para depois para o ombro ou o contrário. O grande segredo é você preparar seu corpo para o movimento. Então faz primeiro um exercício, Washington, que devolva mobilidade, por exemplo, da rotação das costelas, depois da inclinação das costelas, depois que mobilize a escápula, que solte essa escápula e que possa depois mobilizar o húmero. Esses exercícios você consegue na academia, o profissional te ensina, eu também tenho materiais para ensinar isso, mas quero que você se desperte para isso. Pense que a mecânica não está adequada, por isso você faz um movimento que gera o estresse, ok? Estresse mecânico que gera inflamação. Agora, a pergunta de 1 milhão, o que causou essa falha biomecânica? Por que o tórax dele ficou mais rígido? Por que a escápula ficou mais anterior? Por que o húmero ficou mais anterior? Ou enfim, por que está errado? O que o seu corpo vem fazendo? Essa é a grande sacada, meu querido. Se você descobrir qual é a causa do seu problema, o corpo está te mostrando, o corpo está dizendo, olha, o Washington tem um problema no fígado. E esse fígado, quando está aumentado, ele inclina as costelas para o lado contralateral e roda o gradil costal para o mesmo lado. Com isso, o ombro se eleva, a escápula vai anterior e ele força a porção anterior do braço, que gera dor para fazer o supino. Ou então o Washington tem um problema severo gástrico crônico, uma gastrite crônica por um problema emocional. E esse estômago, como ele tem inervação autonômica a nível de T5, ele vai também afetar C5 e da onde sai a inervação de todos os músculos para o braço. Estou dando aqui um exemplo bem assim amplo. Quer dizer que o problema emocional gástrico, doutor, pode afetar a inervação do braço, do pescoço, que vai gerar fraqueza no ombro e quando eu for fazer o movimento gera dor também. Eu conectei um problema lá do estômago de via emocional e um problema lá do fígado. Eu poderia explicar muito mais profundamente, com mais anatomia, mais fisiologia, mais biomecânica. Mas a ideia é só te dar uma norte, Washington, que você se desperte para eu preciso avaliar a mecânica do meu ombro para que o exercício A, B, C ou D não me gere sintomatologia. Um indivíduo bem adaptado, com uma biomecânica adequada, sem problemas em outros tecidos, como aqui eu dei exemplo, estômago e fígado, ele não vai ter dor em lugar nenhum. Quem dirá no ombro para fazer 1 ou 2 ou 3 exercícios?
Eu já estou considerando que você saiba fazer exercício bem feito. Óbvio, eu não estou considerando que você tenha esse erro banal. Mas comece procurando um bom personal para fazer um bom exercício e comece procurando um bom fisioterapeuta, de preferência um osteopata ou alguém que tenha um olhar clínico para investigação de causa. Assim você vai sair desse buraco que você entrou, tá bom? Pare de tratar inflamação local, pare de tratar processos inflamatórios local. O seu corpo tem ferramentas para isso. Ele só não está resolvendo porque existe problema em outro lugar. Existe uma atenção em outro lugar que você precisa resolver, tá bom? Era isso, meus queridos, para o quadro Doutor Responde. Ficou com mais dúvidas, manda aqui embaixo. Um grande abraço.